Prezados, vamos iniciar a unidade 3 da nossa disciplina. Como pode ser verificado aqui, o foco dessa unidade será o ciclo PDCA, o ciclo TPM e o sistema de gestão ocupacional. As normas de gestão ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 apresentam similaridades entre si, como já foi falado na disciplina. Isto é, elas têm uma base comum que pode ser encontrada por meio do ciclo PDCA, o qual é largamente utilizado em diversas áreas relacionadas à gestão. Quanto à ferramenta TPM, ela será apresentada nessa disciplina, pois foi desenvolvida para a identificação de falhas em máquinas e equipamentos. Portanto, atua na manutenção preventiva e corretiva e, portanto, o sistema de gestão ocupacional ele pode se beneficiar dos conceitos propostos pela TPM para a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. Essa unidade ela foi dividida em 4 partes. Então, a primeira parte será dedicada ao ciclo PDCA e a segunda parte ao ciclo TPM. E a seguir serão apresentadas as atividades da unidade 3, bem como a bibliografia. Vamos iniciar, então, o ciclo PDCA. No campo da gestão, existem diversas ferramentas que têm como objetivo básico a melhoria dos processos, sejam eles quais forem. Como já comentado na disciplina, a melhoria contínua é atualmente um dos pontos principais dos sistemas de gestão das empresas. A revisão das normas ISO reforçou a importância da melhoria nos processos da empresa, exigindo registros que comprovem que a empresa de fato teve melhoria em seus sistemas. Evidencia-se então a necessidade de um estudo mais detalhado sobre as características da melhoria contínua, como definido no sistema de gestão em segurança de trabalho e como executá-la por meio de melhorias de acordo com o PDCA. O gerenciamento do processo consta em estabelecer ou manter as melhorias dos padrões na organização que servem como base para ou como padrão para o seu gerenciamento. O ciclo PDCA e a prevenção de acidentes. Primeira coisa, vamos definir que seria a sigla PDCA. Então, o P viria de plan, ou seja, planejar. O D seria de do, que seria executar ou fazer. O C é de check, que seria checar ou verificar. E o A de act, ou agir. Na área de prevenção de acidentes, o PDCA ele serve para neutralizar ou eliminar as fontes de perigos e riscos. Ao identificar os eventos perigosos e suas consequências, o PDCA permite que se faça um monitoramento das ações planejadas, da execução e da checagem do que foi feito. E, por fim, propõe uma análise crítica para assegurar que os objetivos traçados no planejamento tenham sido atingidos. Caso o trabalho não tenha sido bem sucedido, recomeça-se o ciclo. A essência desse ciclo é coordenar continuamente os esforços para proporcionar melhorias constantes. Então, o PDCA ele enfatiza e demonstra que programas de melhoria devem começar com uma fase cuidadosa de planejamento e, em seguida, a realização das ações estabelecidas. Na etapa de análise crítica, avalia-se as
ações tomadas foram efetivas. Em seguida, volta-se para uma fase de replanejamento cuidadoso, cujo foco é manter o ciclo contínuo de melhoria. Deve-se destacar que o PDCA é cíclico, ou seja, quando as ações não gerarem o resultado esperado, os ajustes propostos na última etapa, chamada de agir, devem ser o quê? Reiniciadas. A reflexão sempre será necessária. Foi um erro de execução ou de planejamento? A ação não foi eficaz? Agora, em caso de sucesso, o processo é padronizado para garantir que as boas práticas sejam repetidas. Se determinada ação deu certo e trouxe bom resultado, o melhor é garantir que continue sendo feita. Então, vamos relacionar o ciclo PDCA e o sistema de gestão ocupacional. Como já comentado na disciplina, um sistema de gestão ele é caracterizado por um conjunto de mecanismos interrelacionados e independentes que a organização utiliza para o quê? Planejar, operar e controlar suas atividades, pois o objetivo é atingir metas pré-definidas. Sendo o objetivo atingir metas pré-definidas, devem ser observados os seguintes itens que já foram abordados na disciplina. Seriam os princípios, objetivos, estratégias, política, diretrizes, sistemas, programas, atividades, métodos, normas e procedimentos. Para a aplicação do ciclo PDCA no sistema de gestão ocupacional, que tipo de profissional deve ser envolvido? Para a condução e aplicação do PDCA, é preciso de líderes líderes atuantes. Por quê? Porque essas pessoas elas são comprometidas com visão e valores das empresas e também com certa autonomia para decisões rápidas. Mas também é preciso de profissionais com conhecimento técnico e conhecimento aplicado. O conhecimento técnico seriam aqueles profissionais com conhecimento no processo em análise. E o conhecimento aplicado seriam aqueles profissionais que dominam a técnica de aplicação do PDCA. O sistema PDCA e a implantação do sistema de gestão ocupacional. As normas de gestão ocupacional, a OSAS 18.001 e a ISO 45001, foram estruturadas conforme o ciclo PDCA. Então, nós temos o planejamento, a implementação ou fazer, a verificação ou a checagem e também a análise. O planejamento, ele tem em vista estabelecer critérios e objetivos relacionados com a segurança e saúde ocupacional, além de definir os processos para obter os resultados esperados de acordo com a política da empresa. Os requisitos legais a serem cumpridos, eles são identificados e também devem ser elaborados procedimentos para a avaliação de riscos de acordo com a lei vigente. Já a execução, ela refere-se ao que foi definido no planejamento. Portanto, há necessidade de definir atribuições e responsabilidades e procedimentos para o controle das documentações. Porque registrar tudo garante a localização e a evidência das ações tomadas.
procedimentos para comunicações sobre o desempenho da segurança e prever plano de emergência com medidas para caso de sinistros, acidentes que podem afetar a segurança e saúde do trabalhador e a comunidade também devem ser previstos. Na verificação são realizadas e analisados os resultados para atestar se os objetivos foram cumpridos. Medidas devem ser implementadas para monitoramento e medição do desempenho, assim como para verificação de ocorrências e não conformidades, destacando-se as ações corretivas e preventivas. Já na revisão ou análise crítica, o que se espera? Se os resultados esperados ou estabelecidos foram atingidos, procede-se o quê? A documentação das ações implementadas para torná-las padrão. Caso contrário, ações corretivas devem ser aplicadas e inicia-se o quê? Um novo ciclo. Inicia-se o quê? Um novo ciclo para eliminar o problema encontrado. Agora veremos o ciclo TPM aplicado à gestão e segurança do trabalho. A ferramenta TPM, ou manutenção produtiva total, foi desenvolvida para a identificação de falhas em máquinas e equipamentos. Portanto, atua na manutenção preventiva e corretiva. Ou seja, a metodologia TPM congrega homem, máquina e empresa, onde a manutenção dos meios de produção passa a ser a preocupação de todos os da empresa. Então, como ela atua na manutenção preventiva e corretiva, o que seria esses dois tipos de manutenção? A manutenção corretiva, ela corrige os problemas conforme as falhas surgem. Toda vez que uma máquina ou equipamento apresenta um problema, quebra ou tem queda de desempenho, a manutenção corretiva é utilizada para fazer o funcionamento voltar ao normal. Já a manutenção preventiva é o acompanhamento periódico de equipamentos ou máquinas por meio de monitoração e inspeção. Por exemplo, uma análise de vibração. O que é ideal, o que seria ideal no caso quando a gente está trabalhando com máquinas e equipamentos? É evitar falhas em vez de corrigi-los, ou seja, para isso há necessidade do trabalho de uma equipe qualificada para a execução dessa manutenção. Em outras palavras, a gestão das atividades para isso deve ser tal que o equipamento pare de produzir apenas quando for planejado. Então, vamos verificar o que seria a TPM, ou manutenção produtiva total. A TPM surgiu no Japão em 1971 e é a modificação da manutenção produtiva norte-americana para o modelo japonês. Como este consistia de técnicas de análise e diagnóstico de equipamentos, deu origem à manutenção preventiva. Então, TPM, total, produtiva, manutenção. Então, é o significado da sigla TPM. Então, vamos verificar a correlação entre a TPM e a gestão ocupacional. O sistema de gestão ocupacional, ele pode se beneficiar dos conceitos da ferramenta TPM
para a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, como pode ser verificado. Na TPM nós temos o quê? A identificação e a prevenção de falhas em máquinas e equipamentos. O que isso pode ser aproveitado na gestão ocupacional? Identificação de riscos e perigos para a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais provocadas por quem? Por máquinas e equipamentos. Trabalhadores treinados para identificar falhas, evitando as paradas inesperadas das máquinas. O que já faz a gestão ocupacional? Qualificação de todos os envolvidos para a identificação dos riscos e perigos e a apresentação de soluções para eliminar ou neutralizar as ameaças provocadas por quem? Pelas máquinas e equipamentos. Na TPM, o operador ele é o responsável pelo uso correto e pela conservação da máquina e ou equipamento. O que isso tem a ver com a gestão ocupacional? Na gestão ocupacional, pode ser feita a conscientização dos profissionais de que são também responsáveis pela própria segurança e de terceiros, reforçando que são elementos importantes na gestão ocupacional. Independente da correlação, a ferramenta TPM ela auxilia na prevenção de acidentes. Como a prevenção de falhas em máquinas contribui indiretamente para a prevenção de acidentes, pode-se concluir que a principal causa do perigo está na falha de máquinas e equipamentos. Nos próximos tópicos, será apresentada uma adaptação da ferramenta TPM para um sistema de gestão ocupacional. O objetivo é apresentar mais uma ferramenta que pode auxiliar na implantação de sistemas de gestão e ajudar na identificação de soluções para neutralizar os riscos e perigos. A adaptação da ferramenta TPM para uma gestão ocupacional é fundamentada em 8 pilares, que em algum momento interagem com o sistema da ISO 45001. Nakajima afirma que o sistema TPM é feito em 4 fases. Então, essas fases são a preparação, a introdução e a implementação e a consolidação. Essas fases aqui da preparação, introdução, implementação e consolidação são as fases de desenvolvimento de uma ferramenta TPM. Então, na preparação é feita a definição da política de segurança e saúde ocupacional. Na introdução, o planejamento e definição dos indicadores de segurança. Implementação, execução e definição desses indicadores. E por fim, na consolidação, é feita a análise crítica e melhoria contínua. Então, aqui nós temos os 8 pilares da TPM. Então, nós temos a parte relativa à manutenção, as melhorias específicas, o controle, o treinamento e educação, a segurança, higiene e meio ambiente e as áreas administrativas. Então, agora vamos apresentar os pilares do sistema TPM para a gestão ocupacional. A implantação do sistema de gestão ocupacional, baseada nos pilares da TPM, possibilita a organização a aumentar a eficiência na detecção de falhas e na identificação de riscos que podem afetar a vida dos trabalhadores. Então, aqui está a nossa gestão ocupacional definida nos 8 pilares. Então, nós temos a definição da política de
saúde e segurança ocupacional, temos o planejamento de implementação, temos a educação e treinamento, a execução, a definição dos indicadores, a avaliação de desempenho, a análise crítica e a melhoria contínua. Então, tudo isso vai possibilitar para a gente a prevenção com a visão de acidente zero ou falha zero, que projeta a média e longo prazo uma mudança de cultura na segurança e saúde ocupacional, e todos ganham. Agora serão apresentados todos os pilares do sistema de gestão ocupacional baseado na ferramenta TPM. Então, o primeiro pilar é a definição da política de segurança e saúde ocupacional. Como primeiro pilar, a política de segurança e saúde ocupacional deve ser desenvolvida com o objetivo de envolver todos os profissionais da empresa, sem distinção de cargos, porém, definindo com clareza as atribuições e responsabilidades de cada um deles. É preciso também levar em consideração os valores e a missão da organização e suas particularidades. Essas particularidades elas vão exercer um papel importante na definição dos indicadores de segurança, sendo que indicadores de segurança é um dos tópicos que ainda vamos ver nesta disciplina. Lembrando que os requisitos estabelecidos pela ISO 45001 podem ser aplicados neste pilar. Agora vai ser apresentado o pilar planejamento da implantação. No pilar planejamento da implantação, é desenvolvido um marketing interno que possibilite a participação dos profissionais na elaboração de procedimentos de identificação de riscos e perigos, na elaboração de metodologia de avaliação de riscos e acompanhamento dos riscos e indicadores de segurança, verificando se as ações são eficientes e, por fim, a análise crítica baseada na melhoria contínua. O que nós podemos concluir em relação a este pilar? Essas etapas, elas devem ser feitas por uma equipe multidisciplinar, com percepções diferentes, considerando as diferenças entre as pessoas e os processos. O próximo pilar é referente à educação e treinamento. Após a definição em detalhes de quais serão os procedimentos, é necessário capacitar, treinar e educar. Em função da política de segurança, saúde ocupacional estabelecida e da matriz de atribuições e responsabilidades, a organização ela deve capacitar os profissionais de acordo com a função de cada grupo. Esses treinamentos eles devem ocorrer em 2 níveis. Treinamentos de gestão que são relacionados com a política da empresa, por exemplo, procedimentos gerais sobre análise crítica do sistema de gestão e monitoramento dos indicadores de segurança. Normalmente são direcionados para gestores como gerentes e líderes. Treinamentos de aplicação, relacionados com ferramentas de aplicação como métodos de identificação e avaliação de riscos, melhoria contínua e percepção de riscos. Agora, em relação à educação, a educação ela possui uma amplitude maior, ou seja, a organização ela tem que garantir que a cultura de segurança seja integrada ao cotidiano de todos os colaboradores. Por isso, campanhas de
conscientização devem constantemente ser implantadas e o clima organizacional sempre monitorado. O próximo pilar é o da execução. Executar significa colocar em prática o que foi definido no planejamento, utilizando o que foi estabelecido nos procedimentos e treinamentos recebidos. Nessa fase, há investimento para adequar as instalações, processos e máquinas conforme as normas e avaliação dos riscos. Cria-se então uma rede na empresa para eliminar os riscos e com isso cria-se a cultura da segurança ocupacional. O próximo pilar seria a definição dos indicadores. Com a definição dos indicadores, é possível monitorar o sistema adequadamente. Por exemplo, pontos que devem ser acompanhados são definidos respeitando-se a importância e as particularidades de cada um. Esses indicadores dependem de cada uma das organizações, sendo estabelecidos com base na missão e nas características da empresa, bem como o meio em que ela está inserida. O outro pilar seria a avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho nada mais é do que análise dos indicadores de segurança junto com avaliações individuais dos profissionais que interagem com o sistema de gestão. Então, essa avaliação tem por função coletar dados em tempo real e oferecer projeções e subsídios para que a diretoria possa realizar o quê? Uma análise crítica. A confiabilidade dos dados deve ser alta. Por fim, o último pilar, análise crítica e melhoria contínua. Primeiramente, procede-se à avaliação de desempenho que deve ser realizada pela administração superior. O objetivo é verificar se o sistema implantado é eficiente e se atende aos requisitos estabelecidos pela política de segurança e saúde ocupacional. Na prática, é feita uma comparação das metas estabelecidas e os resultados obtidos. Se os resultados forem satisfatórios, o processo segue normalmente sempre com o propósito de estabelecer o quê? Melhorias contínuas. Se o resultado não for satisfatório, os pontos críticos eles são identificados e um plano de ação deve ser traçado e monitorado. Então, para finalizar esta unidade, podemos concluir que, como o sistema de gestão de segurança e saúde no trabalho deve seguir alguns passos para que os objetivos sejam alcançados através de etapas de análise e validação, foi verificado que um sistema de saúde e segurança do trabalho normalmente é composto por elementos os quais formam um ciclo, que no curso foi representado pelo ciclo PDCA e pelo ciclo TPM. Agora vocês estão aptos a desenvolver as atividades relativas à unidade 3. Bons estudos!